E se 4 ideias bem simples, que vêm lá da sabedoria antiga, fossem a chave para a gente reprogramar a nossa própria mente? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar em Os 4 Compromissos, do Dom Miguel Ruiz, mas por um ângulo um pouco diferente, o da ciência cognitiva. Para começar, pensa nisso aqui. E se a realidade que a gente vive for, na verdade, uma espécie de sonho coletivo? Um conjunto de regras, de crenças, de histórias que a gente simplesmente absorveu a vida toda sem nem questionar. Vamos tentar entender como é que esse sonho acaba moldando tudo que a gente vê e sente. Certo. Então, antes de sequer pensar em como a gente pode mudar esse sonho, primeiro a gente precisa entender como ele funciona, né? Nesta primeira parte, a gente vai explorar a natureza dessa realidade compartilhada em que todo mundo vive. Pensa nisso como se fosse um sistema operacional invisível rodando na nossa cabeça. Ele que define as nossas reações, nossos medos, até os nossos desejos. E o ponto principal não é algo que a gente escolheu. Foi como um programa que instalaram na gente desde que éramos crianças. E a estrutura desse sonho todo são os compromissos. São acordos que a gente nem percebe que fez, sabe? Com a gente mesmo, com o mundo lá fora. E são justamente esses acordos invisíveis que acabam criando as barreiras emocionais que prendem a gente. Mas por que esses acordos internos causam tanto sofrimento? A resposta, olha que interessante, está no jeito como o nosso cérebro foi programado para funcionar. É bem aqui que a sabedoria antiga e a neurociência moderna se encontram. Aqui está o pulo do gato. A gente não reage aos fatos em si, mas sim às histórias que a nossa mente cria sobre eles. Por exemplo, alguém não responde uma mensagem. O fato é só esse, a falta de resposta. Agora, a história que a gente cria, essa pode ser sobre rejeição, raiva, preocupação, e é essa história que dói. Basicamente, existem 4 mecanismos principais que mantêm a gente preso nesse ciclo. Primeiro, essa nossa tendência a criar histórias. Depois, a defesa do ego, que quer manter tudo como tá. A nossa reatividade emocional, que dispara por qualquer coisa. E, por fim, essa mania que o cérebro tem de preencher as lacunas, sempre esperando o pior. E a neurociência explica isso direitinho. A amígdala, que é tipo o nosso alarme de incêndio cerebral, e o tal do sistema 1, que é o nosso piloto automático, reagem na hora a qualquer coisa que pareça uma ameaça. Eles sequestram a nossa percepção e nos colocam em modo de sobrevivência, mesmo que o perigo nem seja real. Ok, se o problema são os nossos acordos internos, como é que a gente faz para criar novos, que sejam mais saudáveis? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Os 4 compromissos são, na verdade, ferramentas muito práticas para essa reprogramação. Então, aqui estão eles, os 4 novos acordos que podem libertar a gente. Cada um deles é uma ferramenta poderosa para quebrar aqueles padrões de sofrimento que a gente acabou de ver. Vamos dar uma olhada em cada um. O primeiro compromisso é a base de tudo, sabe? Seja impecável com a sua palavra. Isso não quer dizer só falar bonito. Significa usar a linguagem para construir e não para destruir. E isso vale tanto para o que a gente fala para os outros, quanto, e talvez principalmente, para o nosso diálogo interno. Olha só a diferença que isso faz na prática. Trocar eu nunca acerto isso por estou no processo de aprender não é só pensamento positivo, não. É uma forma de literalmente acalmar a parte do cérebro que dispara o alarme do medo e ativar a parte que nos ajuda a pensar com mais clareza. O segundo compromisso é um escudo protetor. Não leve nada para o lado pessoal. A grande sacada aqui é entender que o que as outras pessoas dizem e fazem é um reflexo do mundo delas, das crenças delas. Não é uma verdade absoluta sobre quem nós somos. E na prática, como é que se faz isso? A dica é muito simples, mas poderosa. Antes de reagir a uma crítica, respira fundo. Uma única vez. Essa pequena pausa dá tempo para o cérebro racional, o córtex pré-frontal, assumir o controle, em vez de deixar a emoção tomar conta de tudo. O terceiro compromisso ataca outra mania do nosso cérebro. Não tire conclusões. A nossa mente tem uma tendência enorme de preencher as lacunas de informação com o pior cenário possível. Esse acordo nos ajuda a buscar a verdade em vez de acreditar nas nossas próprias suposições. Então, em vez de deixar o nosso piloto automático, impulsivo e ansioso tomar as rédeas, esse compromisso nos convida a fazer uma coisa revolucionária. Perguntar. É trocar a ansiedade que vem da suposição pela tranquilidade que vem da clareza. E chegamos ao quarto e último compromisso. Dê sempre o seu melhor.
O grande segredo aqui é entender que o seu melhor não é um padrão fixo, sabe? Não é perfeição. O nosso melhor muda a cada dia, a cada momento, dependendo se estamos bem, cansados, felizes. O perfeccionismo deixa a gente obcecado com o resultado final e libera cortisol, o hormônio do estresse. Já o compromisso de dar o seu melhor muda o foco para o processo, para o progresso, e isso gera uma motivação muito mais saudável e que dura muito mais. E agora, a grande questão. Como é que esses 4 compromissos, quando a gente junta todos eles, podem de fato transformar uma vida? A resposta é que eles nos dão o poder de reescrever o nosso próprio software interno. No fim das contas, a fórmula para a liberdade emocional é até bem direta, né? Mude a sua linguagem, mude a sua interpretação das coisas e busque sempre a clareza. O resultado é a liberdade de ser quem realmente se é, sem as amarras dos velhos acordos. No final, o que a gente tem é um mapa para autotransformação. A forma como usamos as palavras, como interpretamos o mundo e como buscamos a verdade, isso não muda só pequenas ações do dia a dia. Isso, no longo prazo, redefine o nosso destino. A mensagem final é muito clara. Para mudar a vida, é preciso começar mudando os acordos que se faz consigo. Então, a pergunta que fica no ar é: qual novo compromisso será firmado hoje para começar essa jornada?